Olá meus irmãos, a paz do Senhor. Esse quem vos fala é o obreiro Jefferson Oliveira e é com muita alegria que eu estou passando para ministrar a 13ª aula final do nosso trimestre, tá bom? Vamos falar hoje sobre o novo homem em Jesus Cristo, a lição 13ª da nossa lição do trimestre. É interessante que nós aprendemos sobre o homem do pecado, Jesus, o homem perfeito, e nós vamos agora estudar o novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo está escrito assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A salvação, verdade prática, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então nós vamos ver aqui que Jesus é a nossa referência, é o nosso referencial, porque embora sendo Deus, Ele se encarnou no seu Filho Jesus Cristo e nos deixou o exemplo. Paulo foi muito feliz em dizer à igreja em Filipos, no seu capítulo 2 da sua carta, no versículo 5, ele disse: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em outras traduções está escrito que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. O próprio Jesus disse em Mateus 11: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então Jesus, como mestre, ele é a nossa referência ou o nosso referencial. Bom, a leitura bíblica em classe está em João, capítulo de número 3. Os versículos é o 1 ao 16. Para ganharmos tempo, não vamos mencionar os versículos. Os irmãos que puderem dar uma meditada no capítulo de número 3 vai ser essencial para o aprendizado do que nós vamos tratar hoje, certo? Hoje nós vamos tratar um assunto muito importante, por que não dizer pertinente, é as doutrinas da salvação. São elas a regeneração, a justificação e a santificação. São 3 doutrinas essenciais da salvação. Vamos partir para a nossa introdução. A introdução está escrita: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelece para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o último Adão. Nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Então, como os irmãos acabou de ver, nós acabamos de ler que somente no último Adão, ou seja, em Cristo, nós temos a condição dessa perfeição. No primeiro Adão, nós não temos essa condição, de forma alguma, mas em Cristo sim. É tanto que o próprio Jesus, ele nos convoca a essa perfeição.
Ele disse: sejam vocês também perfeitos, como também é o vosso Pai Celestial. O primeiro subtópico da nossa lição está baseado sobre o nascimento do novo homem, isto é, a regeneração. Então vamos começar a falar sobre a primeira doutrina da salvação, a regeneração. O que é regeneração? É o novo nascimento. Em sua essência, a palavra regenerar significa nascer. Vamos lá. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então, como a gente havia falado sobre a leitura desta lição, lá no capítulo 3, que trata sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos, e Jesus deixou uma lição. Jesus, na verdade, deixou bases da primeira doutrina da salvação, a regeneração. Então Jesus deixou claro para Nicodemos que é impossível o homem entrar no reino de Deus sem antes nascer. E esse nascimento, ele não é nem da carne, nem do sangue. Então podemos dizer aqui, irmãos, que o nascimento espiritual, ele não é hereditário, ou seja, ele não é de pai para filho. Muito pelo contrário, ele é do filho para o pai. É por intermédio do Filho, de Cristo, que nós somos regenerados para com o Pai. Eu posso repetir para você entender. O nascimento espiritual, ele não é de hereditariedade, ou seja, de pai para filho, mas ele é do filho para o Pai. Nós somos regenerados em Cristo para sermos justificados no Pai. Então, precisamos entender que regeneração é o novo nascimento. E esse nascimento, ele não é nem da carne, nem do sangue, mas da água, do Espírito. Alguns estudiosos chegam a dizer que a expressão água e do Espírito é a mesma expressão, ou seja, é algo idêntico, não é algo distinto, água e do Espírito, porque a própria água é o símbolo do Espírito. Os irmãos lembram quando Jesus está em Jerusalém e ele disse: quem tem sede, venha a mim e dar-lhe-eis água para beber. E João vai dizer que isto falava do Espírito que haveriam de receber. Os irmãos lembram também quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, no capítulo de número 4, quando ele lhe oferece uma água viva. Então, alguns estudiosos acreditam que esta água, ela se refere ao Espírito. Então é necessário o homem nascer de novo, nascer do Espírito. O que significa isso? Que esse nascimento, ele é resultado da obra do Espírito Santo. Então a regeneração, ela não é uma obra promovida, produzida pelos homens. É tanto que Jesus explicou a Nicodemos que o homem não deveria, quando Nicodemos pergunta, é necessário que ele volte para a madre da sua mãe, da mulher? Jesus não. Então Jesus disse que essa obra, ela não era fruto humano, mas ela é fruto do Espírito Santo. Então o homem, ele é regenerado quando ele nasce pelo Espírito Santo, para o Espírito Santo, tá bom? Vamos lá para o segundo subtópico, nascidos de Deus. O nascimento do homem é descrito pelo evangelista como ato de nascer de Deus. Isto implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo.
tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Então, tornar-se uma nova criatura em Cristo, podemos dizer assim, que é o auge, é o mais alto escalão da bem-aventurança. Ou seja, quando nós nascemos novamente para Cristo, é que nós alcançamos a bem-aventurança de Deus, ou seja, a felicidade de Deus. Paulo disse em 2 Coríntios 5,17 que aqueles que aceitaram a fé em Cristo, eles são nova criatura. E eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Para nós fecharmos esse tópico, eu quero concluir com a seguinte frase: não há cristianismo sem regeneração. Não há vida cristã sem nascimento espiritual. Arrependimento é a mudança da mente, mas a regeneração é a mudança do homem. Vamos para o segundo subtópico desta lição. O segundo subtópico desta lição está na justificação do homem. Primeiro subtópico, nós falamos da regeneração, o nascimento. O segundo subtópico, a gente vamos falar sobre a justificação do homem, a segunda doutrina da salvação. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Primeiro o homem é regenerado, depois ele é justificado. Os irmãos estão observando que uma coisa liga a outra, ou seja, primeiro o homem nasce e depois ele é justificado. E é necessário nós acrescentarmos ou ressaltarmos que ambas as obras, tanto a da regeneração quanto a da justificação, depende da fé. É como se a fé fosse o fundamento dessas duas obras. Porque para nascer de novo, o homem tem que crer em Jesus. E para ser justificado, ele tem que crer também em Cristo Jesus. Então é por intermédio de Jesus, pela fé em Cristo, que nós somos justificados. A inutilidade da justiça humana. Nessas horas, ainda que as boas obras e aparentemente meritórias não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícias, segundo Isaías capítulo 64, verso 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Cristo Jesus. Então só existe um caminho para a justificação: a fé em Cristo Jesus. É por intermédio da nossa fé em Jesus que nós somos justificados diante de Deus. Então é preciso ter fé para haver justificação. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Então, a partir desse momento, um novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Qual é esse status? Justo. O homem de condenado passa a ser justificado. E agora ele tem um novo status diante de Deus: ser justo. Tá bom? Então, esse novo status é a justiça de Deus em nós. Por isso nós somos nomeados como justos, porque nós estamos justificados diante de Deus. Ou seja, o Senhor arrancou de nós a culpa que nós havíamos tido pelo pecado. Irmãos, a justificação é algo muito importante no cristianismo. É por intermédio da justificação que todos nós somos justificados em Cristo. Os irmãos lembram que antigamente a igreja
católica acreditava que era por intermédio das obras que o homem poderia ser salvo. Só que Lutero, grande reformador, ele entendeu que a justificação ela dependia da fé. Quando ele leu o que estava escrito, que o justo viverá da fé, está lá em Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 38. O meu justo viverá da fé. Então a justificação ela é uma importantíssima doutrina que nós devemos dar credibilidade. É por intermédio da justificação que hoje nós temos um novo status diante de Deus. Somos justos para a glória do nome do seu Filho Jesus. Então nós aprendemos agora a segunda doutrina da salvação, a justificação. Primeiro o homem é regenerado, depois ele é justificado. Tá bom, meus irmãos? Então nós vamos agora para o terceiro subtópico, que diz a santificação do novo homem. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, ou seja, a regeneração acontece em um momento, a santificação é um processo. Então a regeneração é um momento, é quando você nasce. Porém, a santificação é um processo, é algo contínuo. Então a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A santificação tem dois estados. O primeiro estado é o posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva de Deus. Alguém foi feliz em dizer que a conversão tira o homem do mundo, mas a santificação tira o mundo do homem. Então a santificação é uma base essencial da vida cristã. Paulo escreveu à igreja em Roma, no seu capítulo 12 da carta aos Romanos, verso 1, dizendo: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Eu quero atentar aqui para meditar com os irmãos sobre esse sacrifício vivo. Esse sacrifício vivo é nada mais, nada menos do que a santificação. Antigamente, oferecia-se sacrifícios mortos e momentâneos. Agora, no Novo Testamento, nosso corpo é o sacrifício vivo e permanente que nós devemos apresentar no altar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no primeiro estado, a salvação ela é uma posição, é algo que é contínuo, tá bom? Agora, a santificação ela é também um processo, como eu já havia dito. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá que se submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Provérbios 4:18, o proverbista Salomão vai dizer que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dias perfeitos. É interessante que a vida
de santificação, ela é realmente um processo, porque é dia após dia. É dia após dia que nós vamos santificando nosso corpo em Cristo Jesus pela palavra de Deus e vamos obtendo essa santificação. Então é dia após dia que nós vamos se aperfeiçoando. Na verdade, o cristão, ele é uma obra que está em contínua transformação. É uma obra que está em contínuo trabalho. A cada dia, dia após dia, nós como crentes em Jesus estamos sendo trabalhados, moldados e formalizados pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus e pelas doutrinas bíblicas. Então a santificação, ela tem dois estados: posicional, que é quando o homem se converte a Cristo, e o processual, que é o processo contínuo, dia após dia. Estamos falando sobre a terceira doutrina da salvação, a santificação. Então a santificação, ela é posicional e processual. A santificação também é a vontade de Deus no novo homem. É da vontade de Deus que o novo homem seja santo, esteja santo. Vocês lembram quando Deus falou lá em Levítico: sede santos, porque o vosso Deus é santo? Pedro até chega a recitar esse versículo em uma das suas cartas, a saber, a sua primeira carta: sede santos, porque aquele que vos chamou é santo. Então a santificação, ela não é uma opção. A santificação, ela é uma prioridade de todo e qualquer cristão. A santificação é a vontade de Deus para esse novo homem. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Quanto mais nos santificarmos, mais parecido nos tornaremos com o Senhor. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Depois você medita em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Paulo vai dizer que é a vontade de Deus que nós nos santifiquemos. Tá bom? Então é a vontade de Deus que a igreja seja santa, ande santa, tenha um viver santo e um viver separado do mundo. Um viver que promova transformação para todos aqueles que lhes observam. A mensagem bíblica é: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então se santifique a cada dia mais, se dedique à santificação, leia a palavra de Deus, porque é por intermédio da palavra de Deus que nós somos santificados. Em sua oração sacerdotal, em João 17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Chegamos à nossa conclusão. Quem recebeu Jesus como o Senhor Salvador tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E o versículo 3, João conclui dizendo: e quem tem nele essa esperança, purifique-se a si mesmo. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro,
seremos glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Queremos louvar a Deus por esse trimestre, por essa lição. Queremos louvar a Deus por tudo, principalmente pelo momento difícil que nós estamos enfrentando. Haja vista que estamos diante de uma das piores crises que já aconteceu em todo o mundo durante toda a história. Essa pandemia que de uma hora para outra sobreveio sobre nós e de alguma forma afetou nossa comunhão, nossas reuniões, mas estamos orando e crendo que breve estaremos juntos e juntos continuaremos aprendendo da parte de Deus, recebendo de Deus aquilo que Ele tem preparado para nos dar. Esse trimestre se findou, acabou, mas já estamos prestes a iniciar um outro trimestre. E o meu conselho é que nós continuamos crescendo na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é apenas o meu conselho, como uma recomendação bíblica. Deus abençoe o nosso pastor Cláudio, Deus abençoe a toda a superintendência da nossa escola bíblica dominical, na pessoa do nosso irmão Jucimar e do nosso irmão Mateus. Deus abençoe.